por aquele que veio preparando o caminho, como um arauto, João o Batista, convocando o povo para o arrependimento, trazendo uma palavra de confronto e conduzindo todos aquilo que já estava presente entre eles, e eles passariam a viver, conhecer, desfrutar de uma maneira nunca visto antes por nenhuma de suas gerações. O que se estava estabelecido era um sistema religioso, o judaísmo, com suas práticas judaizantes, baseado em leis, mandamentos, dogmas, preceitos. E se fosse só isso, até poderíamos ponderar e ter em mente aquilo que pôde contribuir a gerações que se passaram, se foram e apenas conheceram isso, um vislumbre do eterno. Entretanto, havia algo muito mais pernicioso. Por quê? Porque esse sistema religioso farisaico estava corrompido pelo Império Romano. Em outras palavras, eles se deixaram se vender. Naquele tempo, Anás e Caifás, os principais condutores da liderança desse sistema, estavam totalmente vendidos pelo sistema romano, pelos governadores, principalmente da região da Judéia, Cesareia e outras regiões onde estavam concentrados em grande número os judeus. Dito isto, e esta é a razão pelo qual João vem anunciando uma mensagem de arrependimento. João surge como uma voz profética, uma voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, e uma mensagem tão poderosa, tão forte, que impactou inúmeras pessoas. E então, a manifestação do Filho, a manifestação da graça é apresentada a eles nas seguintes palavras: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem que eu vos anuncio é uma mensagem de arrependimento, mas vem aí um que é maior do que eu. Aleluia. Glória a Jesus. De modo que, quando Jesus se manifesta, tudo muda. As pessoas começam a perceber algo nunca visto pela lei, que é o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Olhar se voltam para os menos favorecidos, o olhar se volta para os que sofriam injustiça, o olhar se volta para aqueles que eram considerados a escória da sociedade, o olhar se volta para os rejeitados,
O olhar da graça se volta para aqueles a quem o sistema religioso olhava e dizia: esse povo não tem valor. Esse povo tem mais é que sofrer. O olhar se volta para aqueles a quem estavam enfermos, doentes, primeiro na alma, no físico, sofrendo toda sorte de injustiça. E aí Jesus começa a atrair multidões. Sinagogas começam a ficar vazias, sem ninguém. O sistema religioso se enfurece e percebe que o único meio agora era partir para um confronto, era tentar pegar novamente aquilo que era o exercício deles: manipular, controlar as pessoas com seus preceitos, com suas posições, com seus entendimentos da lei, provando na prática que nem o que defendiam, estudavam e se aplicavam, eles viviam. Agora, Jesus vem curando os cegos, os aleijados, os paralíticos, toda sorte de enfermidade. Jesus vem libertando os demônios, os cativos, os oprimidos, os que não tinham mais nenhuma esperança, os que jaziam em grandes trevas começam a surgir à luz. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, não restou outra coisa a não ser os fariseus, saduceus, o sistema religioso aplicar a famosa tática de que a melhor defesa é o ataque. Então eles começam a investigar, participar das reuniões entre a multidão, a observar, a procurar literalmente pelo em ovo. Pergunta para quem está ao teu lado: alguma vez você fez isso já? Já procurou pelo em ovo? Hã? O que essa expressão significa? Irmão, é procurar coisa onde não existe. E eles, então, começam a entrar no meio da multidão, começam a observar que grupo que Jesus estava inserido, e a taxar: é um beberrão, é um comelão, vive no meio da prébia, das prostitutas, dos marginalizados, dos que não têm valor nenhum. Começam então a taxar Jesus, ainda mais quando ele se dizia ser o Filho de Deus, quando ele usava a frase: o meu Pai que estás nos céus, e começam a usar os principais vultos da antiga aliança, como Elias, como Moisés, e os preceitos da lei para confrontar Jesus, insinuando perguntinhas com pegadinhas. Mas Jesus estava focado em cumprir o propósito do Pai. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer uma coisa. Muitas das vezes surgirá situações para tirar você do foco daquilo que é o propósito de Deus. Os fariseus
Não temos relato, se em alguma Bíblia tiver, se alguém souber, me ajude. Eu quero ter o conhecimento. Eu quero o registro bíblico de que algum fariseu curou algum enfermo. De que algum fariseu expulsou algum demônio. De que algum fariseu multiplicou pães e peixes. De que algum fariseu, vendo um homem com a mão mirrada, fez com que a mão ficasse sã. De que algum fariseu, embora dentro de um ambiente de sinagoga, viu uma mulher encurvada e fez com que ela fosse curada e voltasse a ter uma postura normal. Me ajudem. O que eles faziam? Eles eram especialistas em criticar, em apontar. Toda a manifestação da graça de Deus no Filho, alcançando multidões, libertando, salvando, anunciando uma graça, um tempo nunca vivido, multidões afluindo, caminhando, e vêm eles com aquilo. Vamos ver se ele fere o império, porque na lei a gente não pega ele, a gente não está conseguindo pegar ele. Mestre, é lícito pagar imposto a Roma? E Jesus então diz: traga aqui uma moeda. O que está aqui na esfinge é essa moeda, César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que eu amo em Deus? Quem está focado no propósito, em fazer a vontade dele, em cumprir o que ele quer, em fazer o que ele quer, em estar no objetivo que ele quer, o Senhor sempre dará o escape daqueles que se manifestam nas mesmas qualificações que um fariseu. Quem está entendendo, levante a mão e glorifique a Deus. Dito isto, nessa introdução, vamos ver nesse texto algo que foi uma sentença para os fariseus. Uma sentença que os privaram de algo importantíssimo que diz respeito à eternidade deles. Por suas ações, por suas atitudes, pelo conhecimento que possuíam de toda a lei, isso é um fato real. De tudo que sabiam, não só da lei, mas dos profetas, e ver tudo que Jesus fazia, acompanhando relatos verídicos, fatos reais, e com seus corações endurecidos, eles assinam uma sentença de uma eternidade sem Deus. Vamos então ao texto. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo. Percebe-se que este endemoniado estava cego e mudo, além dessa deficiência física, sem poder enxergar, sem poder falar. Agora, Jesus, na presença deles, eles estavam ali quanto estavam em outras ocasiões.
Há uma mensagem do Espírito Santo aqui para você. Algo muito importante que ele quer nos comunicar. A multidão, quando vê essa cena, que Jesus cura o cego, ele passa a enxergar, ele passa a falar, o demônio que estava nele bateu em retirada, a multidão se admirava. Olha o que a multidão dizia: não é este o filho de Davi? Diga comigo, a multidão reconhecia Jesus. A multidão não estava dizendo, não é este o filho de José? Não é este o carpinteiro de Nazaré? Não. A multidão reconhecia que havia algo singular em Jesus. Ele não era apenas quem os fariseus apontavam e dizia que era. Ele era muito mais do que isso. Ele era a manifestação da graça. Ele era o Filho de Deus. Mas ele tinha algo real em torno dele. Havia algo real em torno dele. Se é filho de Davi, é rei. Se é rei, vai ter trono. Se vai ter trono, tem governo. Se tem governo, o reino dele chega a nós. Aleluia, glória ao Senhor. E o que havia nos fariseus? Incredulidade. Diga comigo, incredulidade. Olha, está aí uma das ferramentas que mais o inimigo quer utilizar no seio da igreja, no teu coração, na minha mente, na tua mente, no meu coração, em nossas vidas. Quando vemos os feitos do Senhor, a manifestação dEle, a ação dEle, uma coisa que pode comprometer a sua fé, trazer como um impedimento diante de você receber algo extraordinário, viver um milagre, é incredulidade. Mas os fariseus, olha o versículo 24, acompanha aí na sua Bíblia. Mas os fariseus, diferente da multidão, ouvindo isso, diziam, o que os fariseus diziam, igreja? Vamos ler juntos aqui, me ajude aí por favor. Ó que eles estavam dizendo que Jesus havia acabado de expulsar um demônio que estava sobre um cego e mudo, em nome de Belzebu, príncipe dos demônios. Em outras palavras, uma entidade poderosa que atuava exercendo na hierarquia satânica a condição de principado, príncipe dos demônios. Jesus, eu gosto dessa frase aqui, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Eu vou dizer de novo, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Diante de tamanha acusação, irmão, tem gente que nunca faz nada e fica batendo em quem está fazendo. Tem gente que não se dispõe a orar para nada
e se incomoda com quem está orando. Tem gente que, se ele ouvir você contando uma experiência sobrenatural com Deus, ele é capaz de dizer que houve alguma falcatrua, que você fez algum negócio errado e que aquilo não é milagre. Tem gente que quando ouve uma pessoa dizer: Jesus me deu uma casa, ou Jesus me deu um carro, ou Jesus manifestou uma cura sobrenatural. Ah, mas será que foi? Será que não tem alguma coisa aí não? Eu não sei não, hein? Ou quando a pessoa começa a contar tudo que o Senhor tem feito na sua vida, isso aí conta bênção demais. Será que é tudo isso? Isso é muito perigoso, porque Jesus conhece os seus pensamentos. Eu não sei o que você está pensando exatamente agora enquanto está me ouvindo, mas Jesus sabe exatamente o que você está pensando. E Jesus vai dar uma aula para eles. Jesus vai descortinar o mundo espiritual para quem só conhecia a letra. Para quem estava pego em preceitos de uma antiga aliança, que não reconhecia a graça, que não abraçou a graça. Agora Jesus vai dar uma aula sobre o mundo espiritual. E veja o que Jesus vai dizer: todo reino dividido contra a si mesmo é devastado. Toda cidade, presta atenção, ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Fale para quem está ao teu lado: isso é um princípio espiritual. Jesus está falando agora sobre o mundo espiritual, baseado numa acusação que eles fazem sobre o reino das trevas, e dizendo que Jesus estava expulsando o demônio em nome de um príncipe das trevas chamado Beelzebu. Então a lição aqui, a aplicação aqui é do mundo espiritual. E preste atenção que o mundo espiritual das trevas se empenha para fazer duas coisas: dividir e subtrair. No que o mundo espiritual das trevas se aplica, igreja? Dividir e subtrair. Por quê? Divisão, subtração mina o crescimento, o desenvolvimento, a comunhão, o princípio de autoridade, a obediência. Então, que uma vez que, se o reino está dividido contra si mesmo, não vai subsistir. E há demônios que entram em lares, igrejas, empresas, formas de governo de cidade. E o que acontece? Divide, subtrai. E qual é o resultado? Não avança, não cresce, não desenvolve,
não se subsiste. E Jesus continua a aula. Preste atenção no que o mestre vai dizer. E deixe-me dizer uma coisa: a multidão não foi embora. A multidão continuava ali, presente, ouvindo tudo que Jesus estava falando com os fariseus. E a multidão então, que reconhece quem ele é o filho de Davi. Ele está falando agora sobre o mundo espiritual. Os fariseus que supostamente esboçava saber alguma coisa sobre o mundo espiritual, está tendo uma aula daquele que, desde que a eternidade foi formada, ele já existia. Conhecia todas as coisas. Sabia cada movimento, o nome de cada ser, de cada entidade, de cada um. Agora escute. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Não tem como. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Então, os vossos filhos. Ó, que aula. Que aula. Por isso que, abrindo um parênteses, aqui, Jesus exalta a oração com concordância. Porque há um poder extraordinário na concordância. Porque o Pai, o Filho, o Espírito não discordam com nada. Tudo que é concordado, ligado, tem a bênção de Deus. E aqui, agora, Jesus estabelece uma sentença, a primeira. Qual é, pastor? Ele diz: os vossos filhos serão os vossos juízes. Agora, Jesus vai encerrar a aula dizendo o seguinte: mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. O reino maravilhoso está aqui entre nós. A presença poderosa deste rei, deste governo está entre nós. Você pode levantar a sua mão e adorar, glorificar, engrandecer. Aqui é uma revelação de Jesus no verso 29, nessa pergunta. Ele diz: como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? O que Jesus está querendo dizer aqui, ao anunciar que é chegado o reino de Deus, ele está querendo dizer o seguinte: eu represento o reino de Deus, eu tenho autoridade de Deus, eu venho para estabelecer o reino de Deus. E sabe o que eu estou fazendo? Eu estou amarrando aquele que é dono do reino das trevas. Eu estou saqueando as almas que ele dizia que era dele. Eu estou promovendo um saque no inferno. Eu estou tirando as almas perdidas
enganadas, escravizadas, subjugadas pelas trevas. Chegou o reino de Deus. Eu estou amarrando o valente. Aleluia. Eu estou despojando o valente. Não foi à toa que após passar pelo batismo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para estar em jejum, se preparando durante 40 dias para o grande confronto com aquele que julgava ser o dono de todas as coisas. Agora ele é despojado, ele sai envergonhado do confronto. Qual era a única tática dele agora? Usar o sistema religioso para tentar alguma coisa. Mas a lição que nós vemos aqui é que ele perdeu, e lá no alto da cruz do Calvário, a cabeça dele foi esmagada. Uma frase ecoou nos céus, na terra e no inferno. Esta frase que o próprio Deus diz: agora todo poder é dado ao meu filho. Todo poder eu te dou, todo poder nos céus, na terra, no inferno, todo poder, agora você é o Todo-Poderoso, agora você é o cabeça da igreja, agora, a partir de agora, todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, todos os demônios, ao ouvir essa palavra Jesus, vai tremer e estremecer. Ao ouvir a palavra o sangue de Jesus tem poder, já vão procurar um caminho para bater em retirada. Ao ouvir a frase sai em nome de Jesus, já vai correndo, saindo, e a vitória é certa. Aleluia. Quem pode adorar? Quem pode glorificar? Jesus não gosta de quem não tem posicionamento. Então ele já dá a letra. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, está espalhando. Consegue falar para alguém que está do teu lado? Ou é ou não é? Consegue só falar isso aí, ó. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Agora, a pergunta que não quer calar. E os 2 versículos, Jesus vai apontar o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pergunta que não quer calar. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Qual é o conteúdo dessa blasfêmia? Quem está falando é Jesus sobre esse assunto. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Ou seja, se alguém pecar contra mim, ou eu pecar contra alguém, ou eu blasfemar alguém, ou alguém me blasfemar, é perdoado. É perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens.
se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, o tempo que Jesus estava, e nem no futuro. Pastor, como acontece uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou te dizer. Aqui, nesse ato, houve uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque os fariseus difamaram o Espírito Santo, atribuindo todo o trabalho que Jesus estava fazendo pelo Espírito Santo. Porque Jesus foi gerado por quem, igreja? Me ajuda aí. Pelo Espírito Santo. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Todos os sinais, prodígios e maravilhas, tudo que aconteceu no ministério terreno de Jesus foi feito através de quem? Todos os feitos de Jesus foi através do Espírito Santo. Jesus não estava na sua plenitude da deidade. Jesus era o Verbo encarnado. Jesus estava na condição de um homem sem pecado. Jesus não era onipresente. Não. Jesus, no seu ministério terreno, ele não era onipotente. Não. Ele abriu mão da sua deidade. Mas tinha alguém ali com ele, o Espírito Santo. O Espírito Santo revelava tudo para Jesus. Todo pensamento o Espírito Santo revelava. Toda murmuração o Espírito Santo revelava. Toda ação do coração do homem o Espírito Santo revelava. Jesus sabia de tudo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelava tudo para Jesus. O Espírito Santo se movia em Jesus. Jesus não dava um passo sem que o Espírito Santo o guiasse. Versículo 29, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Então aqui está explícito o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir, diga comigo, blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir todo o trabalho que o Espírito Santo faz ao diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Diga comigo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir tudo que acontece no mundo sobrenatural, manifesto pelos céus na terra, ao diabo. Os fariseus, igreja, eles tinham conhecimento, eles sabiam, eles viam quantas vezes Jesus foi na sinagoga, quantos milagres Jesus operou na sinagoga. Mas eles estavam tão possuídos de ódio, incredulidade, que eles começaram a atribuir tudo que Jesus fazia pelo Espírito Santo a Satanás.
Eles começaram a perseguir a Jesus. Chegou um momento que Jesus tinha que sumir no meio da multidão. Eles começaram a se opor à obra do Espírito Santo. Eles começaram a se opor a quem estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, Jesus. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, tome muito cuidado, porque às vezes você vai falar e atribuir algo ao diabo, que é uma ação do Espírito Santo através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tome muito cuidado, porque às vezes você pode fazer isso com conhecimento, e vai abrir a sua boca, emprestá-la para o diabo, e de repente você será sentenciado por algo que não tem perdão. Quando eu vejo Deus operando através da vida de um homem de Deus, prodígios, sinais, maravilhas, e eu começo então a falar o que não devo, associando essas ações do Espírito Santo aos atos do Espírito Santo na vida deste homem, de uma igreja, de algo que Deus está fazendo de forma extraordinária, eu estou correndo um risco. Então toma cuidado, porque hoje a gente vive um tempo terrível de zombaria na internet de quem fala em língua estranha, de chacotas com cultos pentecostais, e os crentes curtindo isso, rindo disso. Chacotas, brincadeiras, zombarias de curas, de milagres. Muito cuidado. Pessoas às vezes que abrem a boca para dizer: ah, não foi Deus que curou não, aquilo ali é o espírito do engano, aquilo ali é uma ação de Satanás para enganar. Cuidado. Muito cuidado. É por isso que a igreja precisa de discernimento do Espírito. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Quem está entendendo, levante a sua mão e glorifique a Deus. Recapitulando, os fariseus difamaram o Espírito Santo, atribuindo reconhecidamente seu trabalho para o diabo, cometendo assim um pecado imperdoável. O pecado dos fariseus não foi um ato de impulso ou ignorância, mas o resultado de uma rejeição contínua, intencional, da verdade em relação a Jesus. Foi o pecado contra o conhecimento espiritual, pois eles tinham ampla certeza da verdade através das palavras e ações de Jesus. E eles deliberadamente escolheram insultar o Espírito. Perderam o direito do mistério de algo extraordinário que é a salvação. Aí Jesus, eu concluo a mensagem com essas palavras finais, que Jesus vai dizer aqui sobre a árvore e os seus frutos.
na sequência do descortinar do mundo espiritual, de uma sentença dada a eles, ele diz: o que dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom? Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Vamos repetir essa expressão, igreja? Vamos lá? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Puxa a ficha aí, irmão. Que raiz é essa? Que árvore é essa? Que tipo de frutos está produzindo? A árvore boa, é impossível ela produzir maus frutos. A árvore má, é impossível produzir bons frutos. E aí Jesus fala o que eles de fato são: raça de víboras. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Vamos repetir a expressão final do verso 34, vamos lá? A igreja pode me ajudar? Vamos lá? A expressão final: pois... Mais uma vez. A última vez. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Percebe que é uma associação com o coração, sentimento, que nasce dentro da alma e é manifesto o que está aqui dentro pela boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, isso falando do coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Que língua, hein, Zaqueu? Cuidado com a sua língua, Zaqueu. Vigia com a sua língua, Zaqueu. Toma cuidado com o que você fala, Zaqueu. Porque eu te digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Será que dá para você falar para você mesmo essa frase? Porque por tuas palavras você vai ser justificado, e por tuas palavras você vai ser condenado. É muito sério, porque está cheio de crente que fala o que vem pela boca. É pior do que um cavalo, uma mula, um burro, que dá para pôr freio e puxar. Contém. Mas, Provérbios 18, 21, coloca aí para mim. Olha o que diz o texto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, toda vez que você usa a sua palavra com o conteúdo do que é a palavra de Deus, vai ter vida, vai ter bênção, vai ter resultado, vai acontecer. Toda vez que você usa a palavra dos seus lábios com fé,
cujo teor é fé. Em nome de Jesus vai acontecer. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou vencer essa luta. Em nome de Jesus eu vou vencer essa enfermidade. Em nome de Jesus a minha casa vai prosperar. Em nome de Jesus tudo que eu colocar as mãos vai prosperar. Em nome de Jesus esse bairro vai ser uma bênção. Em nome de Jesus essa cidade vai ser uma bênção. Em nome de Jesus esse país vai ser uma bênção. Em nome de Jesus a minha igreja é uma bênção. Meu pastor é uma bênção. Os obreiros da casa é uma bênção. Meus irmãos são uma bênção. Aleluia. Aí por suas palavras você pode ser justificado, mas por elas você pode ser condenado. Não é à toa que o peixe morre pela... Glória a Deus. Fique de pé no nome de Jesus. Quantos entenderam o que o Espírito Santo falou?